É só gravar. Show. Vou apresentar aqui minha tela. Boa tarde a todos. Aula dia 8/3, revisão para a prova. E vai ser uma aula de exercícios, né? Isso, é o que vocês mais gostam de fazer, exercício. Calma aí. Vale, já tem gente querendo entrar. Peraí, acabei de abrir o bicho talento aqui. Oh, Jesus. Vê que o computador travou, pessoal. Problemas técnicos. Opa. Pronto, entrou. Que coisa maravilhosa, só a bênção. Matheus Viana levantou a mão. Pode falar, Matheus. Oi, Matheus, pode falar. Sobre a questão dessa aula gravada, só vai poder ter acesso quem faltou essa aula, porque eu queria ter acesso, mesmo assim pra assistir de novo, amanhã, provavelmente. Não, a gente tá colocando no YouTube. Ah, tá certo, obrigado. Viu? A gente tá colocando todas as aulas, todos os GEDs gravados no YouTube. Sim, pessoal. Nossa quarto GED, né? GED de revisão, muito importante. Dia 8 de março. Olha, meu pai, tem gente entrando ainda. Luiz, uma pergunta. Perguntou qual é o canal do YouTube. Eu mando o link para vocês. Sem problema, ele vai mandar ainda o link, tá, gente? Vou mandar o link lá no grupo, tá certo? Isso, vai ser no grupo. Tudo, a gente se comunica sempre no grupo, né, gente? Isso. As dúvidas, as coisas. Às vezes as pessoas mandam no privado quando é uma coisa mais, né, individualizada, assim, mas a gente sempre está respondendo, assim, quando a gente vê ou quando a gente tem alguma dúvida. Acho que foi até você, Matheus, que teve uma dúvida, a gente demorou um pouco, mas acho que depois eu te respondi, que eu fui ver com o professor para ter uma base maior, né? Mas aqui tá o slide que o Luiz tinha falado, né? Aqui, ó, V1, já essa semana, dia 10/3. Conteúdo, unidade 1, texto 1 e 2. Unidade 2, texto 1 e aqueles artigos. Os direitos, deixa eu ler aqui direitinho. A Declaração dos Direitos e do Cidadão de 1789. Que o professor falou. Pessoal, isso aí, essa declaração... Desculpa, Felipe, interromper. Essa declaração é só você dar uma leitura e fazer uma interpretação sobre isso, né? Ver que essa declaração foi dada por causa da pressão da Revolução Francesa, né? Então, aí vocês vão interpretando e ligando, né? Sempre fazendo essa contextualização, né? Do período que vocês estão na história, né? E da sociologia. Aí vocês vão interpretar mais fácil. Certo? Certo. Lembrando que o professor falou, como a gente fez no último exercício, né? Tá dando uma oscilação. O quê? Tá dando uma oscilação nos dois. Tá ouvindo agora legal? Tá ouvindo? Sim. Então tá. O professor falou que Conte não ia cair porque vocês já fizeram a questão, né? Lembra que ele falou? E revisar os slides, terceiro tópico. Tanto os nossos, que são um pouco mais compactos, né? Mas também o material do ABA, gente. É um material bem extenso, que tem textos, tem vídeos, e tudo isso ajuda vocês a fixar a matéria, né? E as aulas gravadas do professor. Geralmente não é bom deixar acumular para ver antes da prova todas as aulas, né? Porque a aula tem quase 1h30, né? Então são por aí, dependendo da aula. Então, assim, mas qualquer dúvida, agora a gente está aqui, porque no dia da prova a gente não pode responder dúvidas. Então... a gente pode só ajudar vocês com algum problema técnico. Então, não tenham vergonha se acontecer alguma coisa com o AVA. Mandem mensagem para a gente correndo, não percam tempo, porque a gente vai falar com o professor. Tá certo? Às vezes tem problema de salvar, né? A questão, às vezes você não sabe se enviou, às vezes você envia em rascunho. O ABA tem algumas coisinhas. Então é bom sempre entrar um pouco antes, da tela, sempre bater um print da tela e mandem pra gente se estiver acontecendo alguma coisa, tá certo? E quem tiver computador, eu sugiro que faça por ele, porque o AVA é meio complicado já pelo computador, imagine pelo telefone, tá? Mas quem não tiver computador não tem problema. Tá certo? Sim, Pedro, o texto 1 é temas básicos da sociologia, e o texto 2 é a perspectiva sociológica, e o texto da unidade 2, qual é o nome, Luiz? Não me lembro. Tô aqui com ele, peraí. É a questão do toque de clássicos. Né? É o negócio dos clássicos, né? Toque de clássicos, não sei se dá pra ver. Você pode ler pra gente? Um toque de clássicos.
Isso, um toque de clássico, que vai falar de Marx, Durkheim e Weber, sendo que a gente ainda não chegou nessa parte, né? Esse livro aqui, ele é excelente. Eu gosto, porque ele fala muito bem dos autores clássicos da sociologia. A gente quer o texto 2 é a perspectiva sociológica, essa? Não é da unidade 1 é. Uhum. A unidade 1 é a perspectiva. São esses da unidade 1. Show? O primeiro é esse, temas básicos, caminho. Aqui, ó, temas básicos da sociologia. Tá tudo no AVA, gente. Qualquer dúvida a gente pode... E o outro é a perspectiva sociológica, que é esse que começa já com a folha assim, de um livro. Beleza, Grato. Só para saber se eu estou navegando corretamente, porque realmente eu estou começando mesmo. Não, sem problema. A gente está aqui para tirar... semana passada, grato aí pela paciência. Não, sem problema. A gente está aqui para tirar as eu dúvidas. preciso só me ausentar aqui rapidão. Eu vou pedir aqui 3 minutinhos para vocês, tá certo? De paciência. Aconteceu um negócio aqui, eu preciso descer, tá bom? Só um minutinho, tá bom? Sem problema. Licença. Gente, mais alguma dúvida de como funciona o AVA, alguma coisa? Porque o Luiz que está apresentando, né? Então a gente só vai começar as questões quando ele voltar. Alguma dúvida, alguma coisa sobre o conteúdo, sobre a matéria? Não? Parabéns, né, para todas as mulheres, hoje é o dia delas. Eu não sei se a gente comentou, né? Mas é isso. Vamos esperar o Luiz voltar. Qualquer coisa eu estou aqui no chat. Vocês mandam as dúvidas. Felipe? Sim, pode falar, Pedro. Ele está aqui para fazer mais uma pergunta. Os vídeos que tem ali, Tempo e Aceleração Social, Mundo Belchior, Velha Roupa Colorida, valem a pena? Eles se relacionam com o conteúdo que vai cair na prova? O vídeo que você está falando, esse Aceleração, foi um trabalho que os alunos fizeram, que valia 1 ponto. Eu acho que, tipo assim, já que é para agora, eu acho que é melhor você focar nos textos, que o professor vai tirar as questões mais dos textos. E se puder ver algumas aulas gravadas, alguns pontos, assim, chaves, né, adiantando, seria muito bom. Mas o professor vai fazer a checagem hoje. Eu acho que você não deveria faltar, por causa que ele vai revisar ou falar as partes mais essenciais. E, geralmente, ele corrige a questão que vocês fizeram sexta. Você chegou a fazer a questão de sexta, que valia 1 ponto? Cheguei a fazer. Então, aí nisso você vai vai olhar direito como o professor cobra a prova, né? Como ele corrige e tudo mais. Entendeu? Por causa que na outra vez ele corrigiu. Tentando entrar, mas eu não consigo. Quem conhece essa Alice de Sá, fala para ela que depois a gente adiciona ela, porque o Luiz que está aceitando na sala. Eu não consigo. Mas ela depois pode entrar. Mais alguma dúvida, gente? Sim, Jane. A revisão a gente optou fazer só por questão. Por quê? Se a gente fosse revisar toda a matéria, talvez não renderia tanto, ficaria uma coisa muito monótona. Parecia uma palestra no seminário. E assim, eu acho que as questões vocês vão trabalhar mais na prática e vocês vão... Assim, o certo é que vai ter mais questões discursivas e vocês podem escrever e botar aqui no chat ou falar, porque, tipo assim, não tem como a gente corrigir muito bem o certo, mas a gente tem como botar os aspectos essenciais que o professor vai considerar uma questão certa ou errada, sabe? Então, a gente optou fazer só por questões, mas a gente vai sempre tirando as dúvidas que vocês têm, né? Cerca do texto, cerca sobre qualquer coisa. Mais alguma coisa, gente? Calminha, deixa eu ler aqui. Teria algum meio de como fazer outras questões para revisar? Sim, a gente vai fazer questões discursivas, questões objetivas, mais ou menos na pegada que vai cair na prova, mas eu não entendi. Fazer mais questões do que a gente vai fazer? A gente pode depois, mais tarde, separar umas questões assim a mais e botar no grupo para vocês fazerem. Não sei se era isso que você estava pedindo, Arthur. Sim, a gente vai mandar hoje, sem falta. Porque essas questões estão no slide. A gente vai mandar. Mais alguma coisa? Vamos, gente, se posicione, que a prova está chegando. Porque depois, quando tiver o próximo dia, na próxima semana, eu vou fazer a enquete. Se vocês mandaram bem ou não na prova. Quero só na tom. O senhor vai colocar vai colocar a disponibilidade dos outros JEDs, tá no mesmo? Sim. O Luiz já está fazendo isso. Ele vai postar tudo hoje. Eu acho que só o primeiro JED que não foi gravado, porque até então a gente não estava gravando. Mas do segundo, o terceiro
e esse agora. Então vai ter 3 GEDs disponíveis. Hoje. Sim, hoje mesmo, Braulio. Ah, beleza, então, beleza. Sem problema. Já teve 2 trabalhos. É porque é bom. Não, eu já fiz os outros 2, eu fiz agora, porque é bom a gente revisar para estar bem afiadinho na hora. Sim, sim, certinho, é isso mesmo. É tipo assim, gente, vocês vão ver, pelo menos depois de passar esse primeiro baque, né, da primeira vez, que vocês fazendo essas coisas, muito aqui eu vejo que participam muito na aula, tiram bastante dúvida aqui no GED, vocês vão ver que só vão garantir nota alta. Vocês vão ver, nossa, já passou aquela disciplina, foi fácil, mas não é questão que foi fácil, é que vocês estão se dedicando muito, estou vendo muita participação, muitas perguntas no grupo ou aqui mesmo, então, gente, fiquem à vontade. A Letícia perguntou, já teve 2 trabalhos? Sim, Letícia, já teve 2 trabalhos. O professor, inclusive, não sei se você entrou agora, né, porque teve alguns alunos que entraram agora, o professor falou para mandar uma mensagem para ele, quem não tinha feito o primeiro trabalho. O segundo trabalho foi realizado na sexta, e valia 1 ponto também. Então, a prova vale 8 pontos, isso daí a gente está repetindo desde o primeiro GED, e 2 pontos, 1 ponto de cada atividade, né? E vai ter 1 ponto extra da checagem, entendeu? Então, no total, vocês têm 11 pontos. Aqui, ó, o Emanuel respondeu ela. Obrigada, Emanuel. Eu mandei Oi, pessoal. Luiz. Perdão pela demora. Bora começar. Sim, Eduardo. Letícia, a mensagem é pelo torpedo, certo? Sim, mande a mensagem pelo torpedo para o professor do seu caso específico, que aí ele entra em contato diretamente com você, porque o torpedo é uma maneira assim, obviamente tem a gente para a gente falar, caso você tenha algum problema, que às vezes alguns professores demoram, né? Mas o torpedo você tem uma resposta direta com o professor. Ou você pode falar no início da aula, no final da aula, mas o torpedo dá certo sim. No último trabalho, No último trabalho do professor de Augusto Conte, eu só fiz 3 linhas. Tem problema? Eu fiz uma resposta bem resumida. Jane, eu acho que, assim, ao meu ver, né, se a resposta está objetiva e bem fundamentada, não tem problema ser 3 linhas em si, entendeu? Mas tem que ler a resposta, né? Falando assim, tem problema? Não sei, se está bem feito, é melhor não ficar enrolando, né, Luiz? Ser uma coisa assim resumida. Thalia Brenda. Gente, infelizmente não vou poder ficar até o final. Teria algum problema? Gente, não tem problema. O GED, ele é uma... Como se diz? Não, Jane, sem problema. Eu acho que você é bem participativo e vai mandar bem. Não tem problema, gente. O GED, ele é um complemento, né? Não é obrigatório. Você vai perder alguma coisa, assim. Sim, obviamente você não vai ficar revisando a matéria e fixando mais. Mas não tem problema algum. Mas são que na AB3 a gente ganha 1 ponto extra, né? Quem tem uma frequência, o Luiz vai saber que eu não sou grave, tem que ter frequência de 75%, não é? A frequência para ganhar 1 ponto na AB3. Assim, pessoal. Olha aí. Isso. 75% dos GEDs, da frequência. Tá bom? Então, Pedro, tá o nosso levantado? primeiro GED, ele não foi gravado. O nosso primeiro GED, ele não foi gravado. Só um minutinho, Pedro. O nosso primeiro GED não foi gravado, então ele não vai contar como frequência. Então, se eu disse que a gente tinha 20 GEDs, então a gente só tem 19, tá certo? Aí a gente já tá no 4º, então a gente já gravou 3. Esse é o 3º gravado, tá certo? E vamos começar, Felipe? Pedro, o Pedro quer falar, né? Oi, Pedro. Mais uma pergunta. Se a primeira atividade que eu perdi é aquela atividade que é um questionário único, sobre essa que eu falo com o professor Torpedo, né? Isso, que é sobre o vídeo. Você pode falar com ele e mandar o nome para mim. Porque eu falei para ele que eu estaria anotando o nome das pessoas. O nome... que o Pedro entrou agora. Né? Te manda no WhatsApp particular, isso? No privado? Isso, pode mandar no meu particular. Tá certo? Tá bom. Tá. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida? Acho que não, né? Então, bora lá. Questão 1. Felipe, quer dar uma lida? Calminha, você deixa eu responder o Matheus. Não, Matheus, o GED sempre é na segunda. Naquela sexta passada foi por causa de uma coisa extraordinária, entendeu? Segunda o GED 1h30. Vou ler a primeira questão. A sociologia é uma ciência humana que estuda a sociedade. Das opções abaixo, a que não contempla um de seus objetivos é: letra A, compreender e explicar as transformações e mudanças nas sociedades humanas
Letra B, entender o funcionamento das sociedades e das relações entre os seres humanos. Letra C, estudar os fatores sociais e culturais relacionados com comportamentos humanos. Letra D, compreender a existência humana e o saber de explicar o caos e a ordem por meio da análise racional relacionada com a história. Letra E, compreender os interesses dos movimentos sociais, fruto de práticas sociais incoerentes com a ordem social. Então, podem dar lidinha, a gente vai dar um tempinho. E vocês botam no chat. Olha, gente, está dividido. Eu quero, então, já que eu falei lá no começo, não sei quem viu, que precisa de participação. Alguns botaram letra E e alguns letra D. Rapidão. Rapidinho, Luiz. Quem botou letra E, quem quiser ligar o microfone para defender, porque ligou letra E, e quem botou letra D, que foi a segunda mais, ligar o microfone aí para defender. Vamos lá, gente, se posicionem, não fiquem em cima do muro. Ah, a resposta apareceu. Luiz. Mas eu quero... É porque eu tive que voltar aqui para os slides. Não, sem problema. E aí, gente? Eu sou péssimo. Rapaz, eu acho que seria D, como ele disse que não contempla, né? Porque não, isso não é para explicar o caos em si, né? E sim o que ocorre na sociedade, as mudanças e tudo. Né? O caos em si fica incoerente, né? Na minha opinião. Uma opinião muito bem colocada, eu diria, né? Você não conseguiu ouvir, não? Estava um pouco baixo, mas eu consegui ouvir. Ele falou, se você quiser repetir... Eu não sei quem foi que falou, eu escutei. Ah, foi o Matheus Oliveira. É porque o Luiz está no modo de apresentação, Mateus, né? E não consegue ver vocês, né? Ele só consegue ouvir vocês. E alguém da letra E, gente? O pessoal tudo mudou agora, que já teve a resposta, né? Ó, letra E realmente dá para confundir, gente. Vocês não estão malucos na tese de vocês. Realmente aqui ficaria entre essas duas mesmo. Pode falar, Davi. É Davi? É porque eu acho que essa D entrega, no caso, de compreender a existência humana. Esse lance de compreender a existência humana, assim, não seria... A sociologia em si está mais relacionada à questão da sociedade, entendeu? Não seria uma questão filosófica de... Através da existência humana, né? Não existe mas só que... humanos. Só que, pois é, mas... veja só, tipo, compreender e explicar as transformações e mudanças nas sociedades. Entender o funcionamento das sociedades, das relações entre os seres humanos. Entender os fatores sociais e culturais. E aí o item compreender os interesses dos movimentos sociais. Tem uns 4 itens voltados à questão social, entendeu? Mas olha só o que diz o item Posso falar? Pode falar. Olha só o que diz o item fruto de práticas sociais incoerentes com a ordem social. Os movimentos sociais, eles não são fruto de práticas sociais incoerentes, mas, na verdade, eles estão lá para conseguir direitos, entendeu? Através da pressão civil. Então, é por isso que esse item está errado, entendeu? Tem que ler todo, não é só uma parte. O item está errado. Compreender os interesses dos movimentos sociais, que é fruto de práticas sociais incoerentes com a ordem social. Não. Os movimentos sociais não querem destruir a ordem. Entendeu? Eles querem, na verdade, achar uma ordem para todo mundo. Entendeu? Agora, ele ia pegar esse assente aí. Ele tá desde 3 horas aí dentro. Tem alguém falando aí, gente? Alguém com o microfone ligado? O Braulino tá com o microfone ligado. Braulino, você está com o microfone ligado. Oi, certo. Tu pode desligar o microfone dele, pronto. Obrigado. Bem, eu achei aqui as colocações, posso falar? Aqui, irmão. Sem problema, Braulino. Pode falar. Bem, eu achei as colocações todas muito boas de vocês. Eu tinha colocado a letra E pelo que o Luiz falou, né? Essa segunda parte da sentença, fruto de práticas sociais incoerentes, porque os movimentos sociais não são fruto de práticas sociais incoerentes. A letra D está um pouco mal elaborada, essa segunda parte, que é compreender a existência humana e o saber explicar o caos. Quer dizer, esse o saber, esse o, refere-se a existência humana, né? O saber explicar. Aí depois, o caos e a ordem ficou um pouco mal elaborado. Então, como estava assim, mal elaborado, e o que eu tinha mais clareza era a letra E, eu fui na letra E. Mas pelo que, então, o Luiz está falando e o que está escrito aqui no slide, né?
e o que pede no enunciado é a que não contempla um de seus objetivos, né? Então, na verdade, tem duas opções aí. Tanto a letra D não contempla um dos objetivos da sociologia, como a letra E. É isso? É verdade, essa questão foi mal elaborada mesmo, pessoal, até porque eu me esqueci de que aqui não contempla. É tanto que eu estava até lendo os itens aqui, porque essa questão não foi eu que fiz, né? Aí eu não li ela toda. Aí eu vi que tinha vários itens corretos, estava falando, entendeu? Aí eu meio que buguei, entendeu? Foi mal, pessoal. Não, gente, mas é bom que gera esse debate de vocês, que vocês já estão tendo esse olhar. É geralmente isso, mesmo. Né? Porque, ó, se fosse nas outras perguntas lá, ficaria aquele negócio, passou para a próxima. A gente quer realmente essa discussão. Por causa que... Isso mesmo. Tranquilo, deu para compreender, né? Esse sentido dessa ideia. Dessa relação dos movimentos não serem coerentes, e realmente ficou um pouco truncadinha, né? Mal elaborada, mas vocês conseguiram entender a situação, né? Mais alguma dúvida, mais algum questionamento? Tô gostando de ver, eu quero isso, eu quero debate, eu quero treta. Fogo no parquinho. Eu não quero treta, não, eu quero ordem. Não, gente, eles têm que fomentar o pensamento deles. Eu sei. Pessoal, essa questão de compreender a existência humana, eu acho que está mais ligada para a filosofia, entendeu? Sendo que a questão original que o Felipe me mandou, eu achei ela meio assim estranha, esse item, entendeu? Porque eu vi que era a resposta, aí eu dei uma alteradazinha, coloquei saber explicar o causa e ordem, porque eu achava que era a certa, entendeu? Aí eu buguei. Mas essa questão de compreender a existência humana é mais para teologia, filosofia, entendeu? Então é por isso que eu acho que a D está errada. Mas essa questão das práticas sociais, incoerentes com a ordem social, também tá certo esse item. Então vamos deixar o D e o E, beleza? Mas depois eu mando a questão correta para vocês. Corrigida, né? Quem foi que falou? Foi o O Pedro falou, o Davi falou. Aquele que questionou. O Pedro, primeiro, acho. o homem. Primeiro. Não, eu comentei que essa primeira parte da D era mais uma questão filosófica, entendeu? Tipo, compreender, peraí, tá no meio, compreender a existência humana, e os outros 4 itens falavam mais para uma questão social. Aí por isso que eu iria nela, só que tem essa discussão. É verdade. Né? A questão foi mais elaborada mesmo, mas é isso. Esse compreender a existência humana é mais filosófica mesmo, viu? E isso mesmo, a Jane falou. Aqui, ó, ela falou aqui no chat, vou ler para você. Então, compreender a existência humana é o objetivo da filosofia. Exatamente, essa parte mais contemplativa, né? De sempre se questionar, não tentando se adentrar exatamente em respostas, mas sim em teses e questionamento. Questionamento, isso mesmo. Essa parte mais filosófica. Da filosofia. E também que eu posso ler o negócio aqui do texto depois? Pode falar, Luiz, depois eu leio o negócio do texto. E também, pessoal, vocês vão ver que no 5º semestre tem uma cadeira, uma disciplina, né, chamada hermenêutica jurídica. E aí vocês vão ver que tem vários tipos, né, e uma delas é realmente compreender a existência humana através de fatos científicos, tá certo? Acho que é a hermenêutica científica. Aí vocês ainda vão ver. Se eu não me engano, acho que vocês já podem fazer no semestre que vem essa cadeira. Eu fiz no semestre passado. Já fez? Ainda não fiz essa cadeira. Vou fazer ainda, no próximo semestre. Não sei se o barulho aqui está incomodando, porque o meu vizinho está em obra, mas enfim, vou ler aqui para vocês do texto Sociedade, sobre essa questão, né, de sociologia, de estudo da sociologia, que eu grifei aqui, que achei importante. Rapidinho. No seu mais importante sentido, entendemos por sociedade uma espécie de contextura formada entre todos os homens, e na qual uns dependem dos outros, sem exceção, na qual o todo só pode subsistir em virtude de uma unidade das funções, assumidas pelo coparticipante, a cada um dos quais se atribui, em princípio, uma tarefa funcional, e onde todos os indivíduos, por seu turno, estão condicionados, em grande parte, pela participação do contexto geral. Isso aqui é do texto 1, da unidade 1, a sociedade, que explica mais ou menos essa parte, né, que esse texto vai refletindo sobre o estudo da sociologia, mas também do que é a sociedade, como é a formação da sociedade, entendeu? Jane, essa cadeira é muito importante. É uma cadeira que você vai muito refletir sobre as decisões judiciais, sabe? O Luiz pode ter mais propriedade porque ele fez já essa cadeira. No caso, eu não fiz. Mas minha professora de introdução, ela dava também essa cadeira, que era Zanei. Então, ela sempre na aula de introdução... hermenêutica, né?
Exatamente. Então, ela sempre... Não é optativa, é obrigatória essa cadeira. Ela é muito importante, pessoal, vocês vão ver. Que ela realmente ajuda nas decisões judiciais, né? Que a questão da interpretação. Hermenêutica, pessoal, é uma palavra linda para interpretação. Certo? Sim, ela é maravilhosa, gente. Eu tive aula, ela foi minha professora de filosofia na época e de introdução. E ela também dá ciências políticas, então muita gente fez o primeiro semestre inteiro com ela. Eu fiz. No primeiro semestre. Opa, gente, quero aqui entrar. É uma dúvida aqui, né? Gente, é bom isso, né? Como vocês estão no primeiro semestre, vocês têm muitos esses questionamentos. Medicina legal é optativa. Ela estava falando de medicina legal? Como a gente quer. Quando eu escutava dizer que medicina legal é recomendado depende, fazer. Depende de qual área você quer ir, na verdade, né? Depende de qual área você quer ir. Por exemplo, mesmo não querendo ir mais para uma área penal, a penal 4, ela é optativa, entendeu? Penal 4 é optativa, parece. Entendeu? Então, dependendo da área que você quer ir, eu acho bom você fazer. Né? Por exemplo, se você quiser ser professor, o meu pai disse que a disciplina Direito Romano, eu acho, ela é mais para quem quer ensinar, entendeu? Porque não é muito usada na prática, a disciplina de Direito Romano, né? Então, acho que meu pai falou que é feita mais para quem quer ensinar, entendeu? Isso mesmo, Rafael. Rafael falou tudo. As optativas são mais um direcionamento que você quer ter na sua carreira, sabe? Se você vai para um lado mais civil, administrativo, um lado mais penal, então você vai... Assim, obviamente tem coisas que são abrangentes, são mega interessantes. Tem várias aí, né? Nosso curso de Direito tem uma coisa muito grande. Não sei se vocês sabem, mas tem no Unifal Online, o fluxograma, que mostra todo as disciplinas que vocês vão fazer ao longo do semestre e as optativas, né? Então, é bom dar uma olhada. Porque a partir desse próximo semestre, eles já podem pegar algumas optativas e... Então, é bom dar uma olhada, né? A medicina legal é a mesma coisa que perícia forense, né, não? É um pouco diferente, mas tem a ver com essa pegada. Mas, assim, eu não posso falar... Então, a cadeira de medicina legal é do curso de medicina mesmo, né? Porque se for do curso de medicina, é caro, né? Não, pessoal, não é isso não. Não, é do curso de direito mesmo. É do curso de direito mesmo. Então tá de boa. Tem a ver com a da nossa área, entendeu? Eu pensava que não era da nossa área. E se fosse do curso de medicina, nem... deixa eu falar. Sim, pessoal, olha só. Semestre que vem vocês têm uma cadeira que é de psicologia jurídica, né? E aí tem gente que pode fazer, que é da psicologia, pode fazer essa cadeira da cadeira do direito, entendeu? Aí, mas a medicina legal é da gente mesmo. É um professor de medicina, creio eu. Parece que me falaram, né? É um professor de medicina, mas é da cadeira jurídica, então eu acho tipo o Ciprião, né? Ele é psicólogo, mas ele dá aula pra gente. Miserere. Pronto, pessoal, a gente pode ir pra questão 2. São duas. A questão 2, se eu não me engano, ela é discursiva, né? Isso, aí vocês vão ter que trabalhar mais um pouquinho. Aí a gente bota aí, ó, já botamos aí. Vocês querem que eu leia pra vocês ou me digam aí? Porque aí vocês botam no chat ou lê no microfone, ou falam no microfone. Aí vamos tentar fazer, Felipe, nem o professor fez, né? Construir a resposta com eles, né? Sim, sim. Então bora lá, posso ler, Felipe? Pode. Acerca das características que compõem o corpo social, a sociedade, constitui a partir da visão sociológica o que é sociedade. Se vocês quiserem, acho a melhor maneira da gente construir essa resposta é alguém dando várias características, algumas palavras-chave, a gente vai construindo aqui. De novo a pergunta. Acerca das características que compõem o corpo social, ou seja, as características que formam uma sociedade, constitui a partir da visão sociológica o que é sociedade. Já temos nossa primeira resposta aqui, né? Esperar um pouquinho. Muito bem. Segunda também. Pode, deve. O Caio quer falar, deixa o Caio falar. Fale aí, Caio. Pode falar, Caio. Eu acho que, além também dos indivíduos compondo, né, a questão da sociedade, eu acho que outro ponto é os fatores sociais e as relações entre eles, né? Que muito do que acho que era o Durkheim, né, que falava de, tipo,
os fatores sociais, as anomias sociais, eu acho que tudo isso também é parte do que compõe a sociedade. Muito bem colocado. Isso mesmo. Puxou conceitos até que vocês ainda vão ver lá na frente. Mas tem a ver com isso, exatamente. Porque a gente pode pensar a sociedade de uma maneira, assim, bem... dando retorno. Isso mesmo. Aí, pessoal, vocês lembram que no nosso primeiro GED a gente falou sobre essas características, né? Então, é basicamente vocês revisarem aquelas características que estão nos primeiros slides. Fechou? Aí o algumas Arthur, ele mandou respostas aqui que eles tiveram? Aqui eles estão já... Aqui, começando com a Maria. Oi? Começa aqui, ó, com a Maria, que escreveu aqui. A gente vai descendo. Eu li dela. Leu já? Conjunto de homens como grupos de diversas dimensões e significados, isso mesmo, ressaltando também a questão da individualidade, né? Isso, os significados, que são os valores, top. Maria Eduarda também compõe a humanidade, show. Ana Carla, conjunto de homens com identidade própria e valores diversos, show. Na sociedade, a dependência funcional pela divisão do trabalho e a sociedade é dinâmica. Perfeito. Tudo que está lá nos slides, né? O Arthur, um sistema que possui subsistemas, top, e que são instáveis e que possuem regras, são dependentes entre si, né? E esses subsistemas, pessoal, tem um nomezinho. Que é o quê? Esse subsistema. São as instituições. Isso. Fechou, vocês são massa. E as instituições, pessoal, elas estão dentro das sociedades, né? São elas que vão nos mostrar como se comportar, o meio social, né? Aquela questão do comportamento, de como a gente deve agir, né? No meio social, formado por instituições. Vocês estão sabendo demais, vocês estão preparados para a prova. Gente, é bom assim, eu gostei que muitas respostas foram buscando coisas que o professor falou, né? Coisas que a gente falou, coisas que estão no texto, é isso, gente. Respostas muito bom, o nível de vocês está realmente bem assim, bem significativo, é muito legal, né? Ver que esse trabalho que a gente está fazendo está progredindo, está dando certo, né? Alguma dúvida? Aqui, ó, Jane perguntou, mas você já explicou, né? Instituições. Fale aí, Luiz, pra gente. O que seriam instituições? Que ela pediu a definição, mas você já respondeu, mas só para recapitular. Instituições são aquelas subsistemas que formam a sociedade em geral. Nessas instituições, existem o quê? Regras, tá certo? Não existe instituição sem nenhuma regra, né? E o que é que a regra faz? Né? Ela faz com que a nossa vontade seja subordinada, ou seja, submetida, né? Para que o quê? Para que haja uma ordem social, tá certo? As instituições também vão construir os nossos valores, tá certo? Nós temos vários tipos de instituições. A instituição familiar, instituições educacionais, instituições religiosas, né? Então, isso mesmo que o pessoal está falando, família, religião, tudo isso, né? São meio que subgrupos que compõem a sociedade. Isso mesmo. E essas instituições vão definir os valores, como que a pessoa vai se comportar no meio, entendeu? A cultura, o valor daquela instituição vai dizer como que aquela pessoa deve agir em frente à sociedade. Por exemplo, a gente tem o Brasil, no caso, né? A gente tem um grande respeito com a questão dos idosos, com os pais, né? Então, foi isso que a nossa família nos ensinou. E a gente vai no meio social, por exemplo, na fila do banco, né? Tem aquelas regras, tem leis, inclusive, entendeu? Que tem prioridade idosos, gestantes, né? Então, são essas pequenas regras que fazem a nossa sociedade funcionar com ordem, né? Tudo show? Entenderam sobre instituições? Né? No caso da instituição família, né? De casa vai à praça, tá certo? Sim, sim. As instituições funcionam como base de regras, isso mesmo. Sim, ela dá uma substância do que a sociedade vai se comportar, né? E aqui a gente pode até trazer aquele ponto que eu trouxe também no primeiro slide, sobre a cultura ser maior que o comportamento. Lembra que eu coloquei? A cultura, ela influi no comportamento da pessoa, né? Porque a questão também do divórcio, né, que eu falei para vocês, que... não, pessoal, estou confundindo.
Enfim, os valores que estão ali naquela sociedade... Oi? Você chegou a comentar sobre o divórcio na primeira aula. Eu cheguei a comentar. Mas o que eu estava querendo mostrar para vocês, no geral, é que o valor daquelas instituições, elas são maiores, porque elas vão ditar qual é o teu comportamento. Por exemplo, a gente sabe que no restaurante, eu já até falei esse exemplo de novo, a gente não deve comer as comidas comuns, né? Em casa a gente até pode comer, mas nos restaurantes, se a gente for para lá comer como a gente quer, botar o pé em cima da mesa, o pessoal vai ficar olhando para a gente, né? O pessoal vai chamar, olha, o doido, né? Então, a gente tem a questão disso mesmo, a educação vem de casa. Então, essa questão da cultura, né, do meio que você vive, formular o teu comportamento, como é que tu vai se comportar. Sim, sim. Entendeu? Então foi isso. Muito bem, gente. Eu gostei de ver os debates, as colocações de vocês. Muito bem pontuado pelo Luiz. Tô gostando de ver. Assim que a gente constrói alguma dúvida, é só perguntar no chat, levantar a mão ou ligar o microfone. Vamos para a próxima? Isso. Ou então, se vocês também complementar alguma coisa, fica show. Tá? Gente, e também então... só a questão do ponto que a sociedade ela é dinâmica, né? Ela não fica parada. Ela sempre está em mutação, né? Trazendo esse conceito de outras matérias, né? No caso, a biologia. É engraçado que a sociologia, ela brinca com isso, né? A sociologia metódica, a do século XIX, construída por Comte, ela brinca com outras matérias. Né? Ela não trabalha sozinha. Então, achei isso muito legal, né? A sociedade, ela está sempre em evolução, e essa evolução é conceito de biologia, né? De Darwin. Até tem aquele tópico, né? Que a gente estuda em sociologia, darwinismo social, né? A questão da evolução da sociedade. Ela está sempre mudando, né? Então, essa questão vocês já responderam. Tem alguma dúvida, pessoal? Tudo top aqui, essa questão? Acho que sim, né? Isso, a fisiologia social, só não vou falar porque vai ter uma questão sobre ela, então depois a gente fala. Questão 3. Outra questão discursiva. Pessoal, a gente trouxe as questões discursivas porque na prova vai ter questão assim. Então, treinem a escrita de vocês, porque ela é muito importante, principalmente para quem faz direito, porque vocês vão trabalhar com processo, vocês vão trabalhar com petições, e vocês vão ter que saber construir isso, né? Eu estou morrendo de medo, porque ainda não cheguei nessa parte de processo, nessas coisas de petição que você vai aprender nos estágios, aí eu estou com medo de escrever besteira, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Posso ler? As sociologias... Pode ler. A sociologia se interessa por buscar inter-relações entre acontecimentos, diferente da história que busca somente estudar os acontecimentos de um lugar ou período. O objetivo da sociologia, porém, é analisar as sociedades em geral. Tendo isso em mente, o que se pode analisar na frase a sociologia tende a abstrair a realidade. Isso foi muito já debatido nos GEDs, o professor fala bastante sobre, não exatamente dessas palavras, mas sobre isso, sobre a sociologia. E vamos lá, gente. Pensem aí. Tentem usar essa palavra abstração, nesse sentido, nesse conceito de separar uma coisa, olhar, ter uma ótica, por exemplo, assim, de uma sociedade só dela, né, com as características dela, né, sem misturar as suas relações com outras coisas e tal, só olhem as características de uma sociedade. Construa uma resposta nesse sentido, né, dessa palavra abstração. E aí, o que vocês acham? O que se pode analisar da frase a sociologia tende a abstrair a realidade? Eu achei essa questão complicada. O que vocês acham? Não dá conta, não dá conta. Vamos. Pode-se analisar as interações sociais nos sistemas do dia a dia. Pesquisa e estuda os meios sociais e suas interações. A sociologia de fato social que vem das realidades, com suas consequências e causas. Eu acho assim, já que a questão puxou para o lado da história, fazendo uma certa comparação, eu acho que diferente da história, quando olha para um acontecimento e tenta designar assim, quando aconteceu e a data e tudo mais, a sociologia estaria mais preocupada na interação daquela sociedade em se dar o porquê aconteceu aquilo e como aconteceu. Vamos lá, o surgimento do capitalismo, surgiu em tal ano, tal não sei o que, isso é coisa da história, mas da sociologia é por que aconteceu, como se deu,
quais foram os fatores o que estava acontecendo na sociedade, que é uma coisa dinâmica, não é estática, que levou esse processo. Porque quando acontece, por exemplo, o capitalismo surgiu em tal ano, mas já havia um movimento antes que causou o surgimento dele na sociedade. Preciso, Davi. Exatamente esse sentido que a gente quer buscar na questão. Você provavelmente tivesse escrito dessa maneira certinho. Exatamente esse ponto que a gente quer trabalhar. Vou ler aqui no chat que o povo aqui está respondendo, mas mandou muito bem. Exatamente esse sentido que a gente quer buscar. Você quer ler a parte que fundamentaliza essa resposta? Ou a gente lê as questões de novo? As respostas dos alunos? Vamos ler aqui o resto da resposta para a do Caio. Vamos. Né? A sociologia se baseia e analisa a sociedade de modo organizado e com diversas formas. Ela tende a classificar e buscar entender o todo, para o passado e o presente, interligando os motivos. Essa resposta foi boa. Do Matheus também, do Davi. Eu quero, de novo, avaliar as características de modo separado, tentando entender os aspectos sociais. Isso. Fecharam. Vocês fecharam essa questão, pessoal. Aí eu falei só essa parte aqui do livro, que Aí foi o Davi que falou pro último, né? Foi o Davi que falou no microfone. Que até trouxe a questão da história, e no nosso texto, o texto 2, da perspectiva sociológica, ele traz um trechinho assim, ó, na página 41. O sociólogo tem a maior tendência a abstrair da realidade concreta, a categorizar e generalizar, a interessar-se pelo que é verdade não apenas a respeito da história de um povo específico, mas das histórias de muitos e diferentes povos. Né? Também tem nessa... Ela tem esse interesse de não só explicar o que aconteceu num só local, entendeu? Mas olhar do ponto de vista lá de cima. O que quer dizer quando eu falo do ponto de vista lá em cima? De forma imparcial, não tendendo para um dos lados, e de uma forma ampla, né? E, na perspectiva do historiador, esse processo sociológico de abstração da história de diferentes países ou períodos é visto como capaz de deformar a realidade característica de um determinado lugar ou período. Né? Então, a história ela não gosta muito desse processo, dessa metodologia que a sociologia faz. Enfim, basicamente é essa questão, né, de abstração da realidade, de analisar tudo, né, não deixar nada para trás. Então, essa abstração da realidade tem muito a ver com a imaginação sociológica, que é o pensar da sociologia. Esse pensar de olhar as instituições, essas coisas que, os acontecimentos históricos da sua própria visão, exatamente como foi colocado pelo Davi. A sociologia não vai se preocupar exatamente com os períodos, como aquilo, os fatos que foram acontecendo, sabe? Com uma história ou com outra disciplina. Ela vai fundamentalizar as questões através de um leque de questionamentos das estruturas, das relações entre os indivíduos. Não são os fatos propriamente, é a análise desses fatos. Exatamente como você falou, abstrair, ter essa imaginação sociológica, ter esse pensamento crítico. Que você pode ver aqui na sociologia, o professor sempre faz paralelo com fatos que ocorrem na nossa realidade, com fatos que já ocorreram, como, sei lá, ele fala muitas vezes sobre o machismo, sobre a economia, sobre a política, e tudo com essa visão, não propriamente dessas matérias, mas com uma visão sociológica, abstraindo a realidade, criticando a realidade, entendeu? É muito o que o Davi colocou, muito o que o Luiz colocou, e as respostas de vocês. Eu, particularmente, achei algumas respostas, assim, um pouco curtas. Eu acho que vocês, para ganhar... Para a gente aqui tá ótima essa resposta, muito bem colocados e concisos. Mas para vocês tirarem uma pontuação, assim, mais certeira na prova no dia 10, eu acho que fundamentalizar só mais um pouquinho, porque vocês vão ter acesso ao material durante a prova. Então, assim, façam com calma, tem tempo suficiente para fazer. Não deixem para a última hora. Giane perguntou... A resposta dessa questão está na página 41 de qual dos livros? É no Perspectiva Sociológica, texto 2. O Luiz já colocou aqui. Muito obrigado. E também, Felipe, eu acho que eles colocaram só essa resposta pequena porque a gente estava construindo, né? Não, mas só para, né? Porque às vezes eles podem botar isso só na resposta e falar, poxa, lá no GED eu estou arrasando, mas é bom ressaltar, né? Só para... Tentem sempre contextualizar. Eu acho que eu acho importante você contextualizar. Para você comparar o que está acontecendo, né? Acho isso massa.
Qual parágrafo? Página 41. Você quase no sabe dizer finalzinho. se a prova vai vir em ordem, tipo assim, primeiro as objetivas e depois as discursivas, ou vai mesclar, tipo, objetivo, discursivo? A gente não sabe, ó, Davi. Não sabe. Porque no trabalho passado ele faz, à medida que você vai respondendo, no caso, né, não podia voltar, mas isso foi as objetivas primeiro e a discursiva no final. A gente Não pode voltar? Não, as objetivas. Tipo, responder objetiva, você não volta. Entendeu? Ah, é? Responder objetiva, você não volta. Não pode mais, ele disse. E o pior que eu tô sabendo disso agora porque... Ou ele disse que mudou, ele parece que falou que mudou. Que horrível. Falou que o sistema mudou. Você, Pois no é, caso... é ruim esse negócio de não poder voltar, porque às vezes quando você faz aquela questão na hora, é um negócio que eu sei, ou que eu imagino que eu saiba, né? Sim. E aí não tem como voltar. A gente só pode fazer a questão, né, dessa forma, dizer que a questão, a gente faz a questão e não tem como retornar, não é isso? Isso, estão falando isso, Brownie. Também eu e o Luiz ficamos surpresos, né, com isso agora. Não, mas vocês é estão porque relatando. dessa forma mesmo. Você não consegue tudo bem. fazer a terceira ou a segunda e deixar a primeira para depois, entendeu? Você tem que ir questão por questão. É, gente, complicado. Não estava sabendo disso, vou ser bem sincero para vocês, porque a gente ainda não realizou, pelo menos eu e minha vez, né? Ainda não começaram. E vai ser tudo do mesmo jeito, tá todo mundo no mesmo barco. Mas eu não sei se é por causa do sistema, pessoal. A Camila aqui botou. Não, Camila, você saberia dizer que todas as provas estão sendo realizadas no AVA, né? É o negócio das provas do... mudou, porque antigamente você podia fazer no Unifor online. Que era bem melhor. Algumas que dá para voltar, outras que não. A Beatriz já falou que algumas provas você consegue voltar, outras não. Gente, isso daí então, pessoal, anotem no papel, tenho certeza, antes de passar para a próxima questão, tá certo? Vamos continuar aqui para a próxima questão 4. Essa aqui foi o Luiz que fez. Eu vou ler, tá certo, pessoal? As grandes transformações pode até voltar, só não pode modificar a resposta. É isso? A prova da ZNI de introdução deu sim, isso fica critério... então realmente acho que é critério do professor, né? O que escolhe, mas recomendaram onde não para poder voltar. Vale? Enfim. Então a gente pode comentar com o professor, né? Se é critério realmente dele, porque, não sei, eu acho que isso daí seria mais da universidade, né? Do sistema em si, porque eu não sei se ele... Não sei, a gente pode comentar com ele para ver. Se eu não me engano, eles orientaram a ele fazer assim. Entendi. Ele disse que orientaram a fazer assim. Vou perguntar ao professor, então. Se orientar... Eu me lembro, o professor falou assim, ele falou com relação, tipo assim, como se alguém fosse fazer uma consulta, por exemplo, com outro colega, entendeu? Passou a questão, você fosse fazer uma consulta com outro colega, e o colega lhe desse a resposta, e você fosse colocar. Entendi. Entendeu? Como você fosse fazer uma consulta paralela. Não, entendi o que você quis dizer. É porque isso daí né? É meio fora do nosso controle, mas a gente pode só saber essa dúvida, né? Se foi o professor, foi o negócio, só para falar para vocês, mas eu acho que não mudaria muita coisa, mas pelo menos é bom ter informação, né? Enfim, gente, pode ler, Luiz. Já está respondendo? Você já está respondendo, que é isso, pessoal. Deixa eu ler aqui. Vamos voltar para o GED aqui, depois a gente termina essas outras dúvidas. As grandes transformações sociais não costumam acontecer de maneira súbita, sendo quase imperceptíveis para aqueles que nelas estão impostos. A sociologia visa, de forma concreta, analisar essas mudanças de forma metodológica. Sobre a Revolução Industrial e suas mudanças no cenário econômico, social e político, responda. Item 1. Com o avanço do capitalismo e da industrialização, o feudalismo foi se desestruturando. Houve, então, uma ruptura com o antigo regime, como religião, política, estruturas sociais e familiares. 2. Os camponeses continuaram no campo, visto que não houve mecanização dos instrumentos agrícolas nessa região. 3. A Revolução Industrial não trouxe problemas sociais, pois as revoluções estão sempre se preocupando com a ordem social e das instituições de poder. 4. A sociologia se interessa em analisar a história da Revolução Industrial para compreender as mazelas sociais contemporâneas. Marque o item certo. E aí, qual foi o item que vocês marcaram?
Rapaz, eu acho que é esse, eu não estou vendo direito, mas esse tem 1, 3 e 4. Porque a Revolução Industrial não trouxe problemas sociais, não tem como algo na sociedade vir sem não trazer alguma coisa, isso aí, né? Ele está perguntando os itens certos, quais são os corretos. É os itens certos. Ah, sim, no caso. Então é a mesmo. Todos responderam, pode já dar a resposta. Eu fico feliz quando vocês acertam, mas eu fico triste porque eu acho que a questão tá fácil. Então... Mas o bom é que estão sabendo o conteúdo. É justamente a sociologia surge, né, nessa virada do medieval para o moderno e fazendo mais o estudo da Idade Moderna e dessa transição, né, do surgimento das indústrias e desse movimento da mudança da sociedade. Não vai acontecer isso não, Emanuel. Vai não. Sim, pessoal, eu gosto de fazer essas questões com os itens, porque eu acho que dá para fazer em uma questão vários assuntos. Então, eu vou só analisar aqui esses itens com vocês. Com o avanço do capitalismo... Ou tu pega, Luiz, Não, eu elaboro. É por isso que, às vezes, a gente lê os textos e faz as questões baseado nos textos, né, e nas aulas. Aí fica bom, porque não foge, né? Então... É por isso que vocês precisam perdoar a gente quando a gente acontecer algum erro como naquela questão, viu? A gente ama vocês. As questões estão fáceis para quem está acompanhando. É verdade, Anne, é verdade, porque quem não está acompanhando... não nem falar nada, hein? Então, vamos analisar aqui os itens. Com o avanço do capitalismo e da industrialização, aí a gente pode até aqui fazer um link, né? Linkar essa questão com os períodos que o professor falou, né? Vocês lembram, né? Antiguidade, medieval, medievo e moderno, né? A questão do comércio, ele começou a se ampliar quando os feudos, né? Começaram a se ampliar e criar os reinos, né? E aí começaram aí os comércios, né? Então, a partir dali, né? Houve o crescimento do capitalismo, tá certo? E da industrialização. E como esse modelo econômico, né, o capitalismo e a industrialização foi crescendo, o feudalismo ele foi se desestruturando. Por quê? Onde é que acontecia o feudalismo? Gente, o sistema feudal, ele era composto por terras, né? Eram terras demarcadas para cada pessoa, né? E essas terras, lógico, ficavam na área rural. E a industrialização aconteceu, claro, aconteceu na área rural, mas também ela aconteceu mais no campo urbano. Então, é por isso que o feudalismo ele foi se desestruturando, tá certo? Porque houve também a questão do êxodo rural, então as pessoas saíram do campo, porque estava acontecendo a mecanização dos instrumentos agrícolas, né? Então, o feudalismo ele foi se desestruturando em todas as suas formas, como está no resto do item, né? Houve a ruptura com o antigo regime, né? Com o antigo sistema. A religião já não era mais o centro, o pessoal já não obedecia mais nada. A política... Ai, Jesus. Perdão, pessoal, a caneta caiu da minha mão. A política mudou. As estruturas sociais mudaram, né? Antes a sociedade era estamental, né? A nobreza, o clero, e aí vinha por fim os camponeses. E a estrutura familiar também mudou, né? Agora você podia escolher quem era as suas relações, né, afetivas e tudo mais. Essa ideia de indivíduo, né, começa a surgir, porque até então só tinha essa ideia do coletivo, até então. Isso. Porque a religião não pregava você como indivíduo, você era aquele coletivo, né? Você não tinha aquele pensamento individual, que essa mudança para as cidades começaram a partir do comércio, das navegações, quebrando o sistema agrícola, mudando essa forma de trabalho, as instituições são redefinidas, né, reorganizadas, a fé, que era o centro da pessoa, muda. Todas essas coisas são interligadas na mudança. Obviamente, a gente fala assim, parece que aconteceu tudo de um dia para a noite. Você acordou, você era camponês, e no outro dia você trabalhava na fábrica? Óbvio que não. Isso é um período histórico demorado, longos anos. A questão, ele fala, né, as grandes transformações sociais não costumam acontecer de maneira súbita, né, e também muitas vezes quem está inserido, né, naquelas mudanças nem percebe isso, né, a gente só sabe dessas coisas,
do que aconteceu por causa da sociologia, que ela foi analisar isso, né, de forma minuciosa. Item 2. Os camponeses continuaram no campo, visto que não houve mecanização dos instrumentos agrícolas nessa região. Eu sou desse jeito, pessoal. Eu sou direto quando o item está errado, então vocês sempre vão saber quando o item está errado. Os camponeses, obviamente, não continuaram no campo, porque houve a mecanização dos instrumentos. Não tem muito o que discutir nesse item. Item 3. A Revolução Industrial não trouxe problemas sociais. Sempre se preocupando com a ordem social e instituições de poder. Gente, eu dei o exemplo da questão da tsunami, né, que as revoluções, elas não estão nem aí, elas são como que engolem tudo, né, e todos que forem precisos para deixarem a sua causa, né, o que eles lutam. Então, a Revolução Industrial, ela obviamente trouxe problemas sociais, né, e elas não estão preocupadas com a ordem, elas querem implantar o que elas vieram implantar, né, através da força. Tá certo? E, por fim, a sociologia, ela se interessa em analisar a história da Revolução Industrial para compreender as mazelas sociais contemporâneas, né? Esse item está correto, porque a sociologia, para explicar o caos, ou também a ordem, né, por que aquilo está assim, ela tem que entrar nas raízes, né? Ela não pode só ficar no solo, né? Aquela parte mais superficial do solo, ela tem que ir na raiz do problema, na raiz de quando aquilo começou, né? Então, basicamente é isso. A sociologia, ela não tem medo de sujar as mãos, né? Ela vai lá até o fundo e vai encontrar todos os podres, vamos dizer assim, né? De forma mais coloquial. Basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre algum item? Misericórdia. Alguma dúvida, gente? Acho que foi muito bem trabalhado, eles responderam muito bem, né? Podemos passar para a próxima. Ou acabou? Questão 5. Eu acho que essa é a última. A quinta e a última. Depois eu quero ver se vocês acertaram mais do que erraram e tudo mais. Quando a gente acabar essa aqui. Quer que eu leia, Luiz? Ou você lê? Lê, por favor, porque meu olho tá coça. Sem problema, vou ler, gente. Questão 5. Antes da sociologia, tal como conhecemos, ela passou por diversas construções, mesmo que não visíveis. Muitos intelectuais contribuíram para a sua construção, porém somente Comte propagou o nome sociologia e suas funções. Sabendo disso, marque o item certo sobre aqueles que contribuíram para o surgimento da sociologia. Item 1. Montesquieu acreditou que os homens perderam a liberdade após o Pacto Social. Perdiam a liberdade após o Pacto Social. Perdiam a liberdade após o Pacto Social. Propôs a teoria da divisão dos poderes e o enaltecimento das leis. Item 2. Rousseau não apoiava a propriedade privada, pois era o primeiro passo para a desigualdade. Os seres humanos perdem os direitos naturais por causa das leis impostas pelo Estado. Item 3. Saint-Simon apresentou a fisiologia social, que propõe analisar a ação humana utilizando metodologias científicas. 4. Comte é considerado o pai da sociologia. Propôs a análise da sociedade através de métodos positivos, científicos. Seu progressismo proposto era igual o das revoluções. Marque o item certo. A. Apenas item 1. B. 2 e 3. C. Apenas o 3. D. Todos estão corretos. Então vamos lá, gente. E aí, pessoal? Podem ler de Lembrando novo. Que apesar de Comte não cair na prova, lembrando que apesar de Comte não cair na prova, eu trouxe porque a gente viu ela passada. Exatamente. Não tem problema não. Uma coisinha a mais. Eu acho que é a B, item B. Só 3 pessoas, cadê o resto, pô? Ó, tem 52 pessoas na sala. Tira 2 que são a gente. Vamos, se posicionem. Tá todo mundo dormindo. Isso. Caraca, tem 52 pessoas. A Maria Danta colocou aí. B, tem 2 e 3. B. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Pode botar a resposta? Acho que todo mundo já botou. Letra B. Plim, 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 plim. Muito bem. Ai. Sim, pessoal. Vamos analisar aqui os itens, né?
Montesquieu acreditava que os homens perdiam liberdade após o pacto social. Quero que alguém ligue o microfone, por favor. Por que essa parte está errada? Alguém pode ligar o microfone e me falar, por favor? Tá, acho que eu posso comentar aqui um Pode pouco. A parte era que o Montesquieu em si, ele era, né, contratualista e que, tipo, ele acreditava na ideia de um Estado, né, do poder do tripartido, né, e assim, essa parte de que a humanidade perdia a liberdade não era verdadeira. Na verdade, ele achava que a humanidade precisava do Estado também para, né, ter esse controle social. Isso mesmo, né? E também a questão de perder a liberdade após o pacto era a questão de Rousseau, né? Deixa eu ouvir, foi o Caio que falou, né? Foi o Caio que falou. Rafael levantou a mão. Pode falar, Rafael. O Caio já acabou de falar? Eu posso falar? Não, é que Sim. eu ia falar que o falar. Caio acabou de falar que o Montesquieu ele acha que o Estado é necessário não para controlar a liberdade do povo, e sim para garantir que eles tenham a liberdade, né? Respeitando o direito natural dos indivíduos. Exatamente. O Montesquieu, ele era contratualista, como vocês mesmos falaram. Ele acreditava no pacto social e essa ideia da lei, né, do indivíduo, a partir do pacto social, ter a sociedade funcionar, né? Ele acreditava que o pacto social era justamente uma coisa positiva, diferente do Rousseau, que ele não vê o pacto social com bons olhos, realmente na divisão dos três poderes, né? Que já era uma ideia que já vinha, mas Montesquieu era também um grande defensor dessa ideia. Que vocês sabem, os três poderes e tudo mais que a gente vê em ciências políticas. Legislador, judiciário e legislativo e tudo mais. E é isso. Eles acreditavam que só quem podia participar da política tinha renda. Sim. Eles tinham essa questão, né, do voto censitário, dessa ideia porque, gente, as mudanças sociais vão correndo conforme as coisas, né? As pessoas que tinham poderes continuaram tendo, né? E essa mudança, assim, como a gente fala, em tese, quando a gente passa para a idade moderna, existe essa mobilidade social. Mas, assim, para uma pessoa que trabalha na fábrica, virar o dono da fábrica, é uma questão muito difícil, né? Realmente, assim, não acontece, assim, com tanta frequência. Mas a gente sabe que era essa ideia, né? Porque até então não existia esse tipo de pensamento. Era um pensamento fechado, uma sociedade estamental, né? Essa mobilidade social surge como uma ideia, como ideal, entendeu? Pode comentar do Montesquieu. Mesmo, pessoal. Item 2. Rousseau não apoiava a propriedade privada, pois era o primeiro passo para a desigualdade. Aí sim é a questão que entra, né? Que ele não apoiava o pacto social, né? Que os seres humanos, eles submetiam a sua vontade, né? Para que outras pessoas também pudessem ter aquilo que era delas por direito, né? Então, Rousseau acreditava que isso era a perda da liberdade, né? Ele diz que o homem no seu estado de natureza, isso vocês viram em filosofia, tá? O homem em seu estado de natureza, ele era totalmente livre, né? E seus direitos naturais eram aflorados, né? Eles eram arbitrários, certo? Podiam fazer o que quisessem, né? Matar, pegar, né? Enfim. Os seres humanos perdem seus direitos naturais por causa das leis impostas pelo Estado. Não tem erro. Saint-Simon apresentou a fisiologia social, que propõe isso. Apresentou a fisiologia social, que propõe analisar a ação humana utilizando metodologias científicas. O Saint-Simon, ele foi o primeiro, né, que tentou apresentar essa ideia, mas acho que não deve ter colado muito. E aí, Conte, que era secretário dele, né, deve ter se inspirado, né, porque geralmente, pessoal, sempre tem alguém que se inspira numa outra pessoa, né? Até a gente da faculdade, a gente, quando vai escrever algum artigo científico, a gente tem que colocar a bibliografia. A gente não pode escrever um artigo científico a partir da nossa cabeça. A gente tem que sempre colocar as referências e tudo mais, entendeu? Então, geralmente assim que funciona.
Então, apesar de Saint-Simon ele ter sido o primeiro a usar essa questão da metodologia científica, foi Comte que propagou essa ideia, né, da sociologia, né, analisar a sociedade através de uma ótica científica. É tanto que tanto o Comte como o Saint-Simon, eles apresentam as suas teorias como Saint-Simon, fisiologia social, que traz essa parte da biologia, e física social de Comte, que traz essa parte da ciência da natureza, né? Então, basicamente é isso. E o último item, Comte é considerado para a sociologia, está corretíssimo. Ele propôs a análise da sociedade através de métodos positivos, né, o positivismo, que esse é a corrente dele, tá certo também. E o seu progressismo proposto era igual ao das revoluções. É aí que a questão morre, né? Esse item morre, porque a gente sabe, a gente mostrou na aula passada, que esse progressismo que ele propunha era totalmente diferente da revolução, né? Por quê? Porque o progresso, ele sempre estava preso a quê, pessoal? Falem aí para mim, o progresso, ele sempre estava preso a quê? Ele só podia haver progresso se houvesse o quê? Outra palavra? Isso mesmo, Matheus, ordem, né? Muito só bem. podia haver progresso se a ordem fosse mantida, né? E a revolução não estava nem aí para isso. A revolução, Exatamente. ela limitava para quem quiser, né? Então, pessoal, vocês estão Rapidinho, show pra prova. rapidinho. Só para comentar, essa parte aqui não vai ser cobrada na prova, porque vocês já fizeram o exercício, mas essa parte do Comte é fundamental, porque vocês vão, na V2, na V3, discutir outros clássicos da sociologia, né? Então, vocês têm que ter esse tipo de pensamento em mente. Então, realmente, o Comte era dessa linha positivista, ele fez a metodologia da sociologia como ciência, mas o quê? Ele juntava essas ideias das ciências naturais para trazer para a sociologia. Ele é considerado o pai da sociologia, né? Mas o que eu posso falar sobre ele? Essa parte da metodologia e do positivismo, né? Que ele acreditava que as mudanças sociais ocorriam por meio ordenadas, né? Não desordenadas. E é mais ou menos isso que o Luiz falou. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Alguma questão? Gostei muito da participação de vocês. E deixa eu perguntar, lembra que eu falei que ia falar? Vocês acertaram? Calminha, eu vi alguma coisa aqui. Não, tudo ok. Ok. Vocês acertaram todas as questões? Pelo menos umas... Foram 5? Mais 4? Diz aí. Bota o número de questões que vocês acertaram. 5, 3, 4, vamos lá. Matheus 3, Matheus 4. Aqui é o momento de errar. Ó, 3, 4, 4/5, meio certo, né? Ó, o Gabriel Maia só errou uma. 4 também, aqui, ó, muito bem. Aquela lá da confusão a gente... Mas foi bom para debater. 5, ó, Caio, arrasou. Gente, aqui é o momento de errar, de discutir. Se vocês sentirem que uma questão tá confusa, liga o microfone e debate, que o conhecimento é mais do que ficar estudando aqui. Esse momento desse debate, desse diálogo, é fundamental para o desenvolvimento de vocês e o nosso. Porque se a gente tivesse pessoalmente, né, a gente teria esse feedback, olhando, conversando, mas por aqui a gente tem essa barreira, né? Mas a gente vai lidando com isso e vai melhorando à medida que o tempo vai passando, né? Luiz, quer acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer também a presença de vocês aqui, que é muito importante para a gente crescer também como pessoa, entender o lado de vocês com as frustrações, né? Não só essa questão, falando um pouco mais fora do assunto, né? E também, pessoal, eu já disse aqui e digo e repito, né? Não só eu, não existe um líder aqui, né? Claro que a gente está aqui só para mediar, né? Para auxiliar. Não vejam a gente como um líder autoritário, uma coisa assim, que é para vocês temer, né? Tem até uma frase na história, é melhor ser temido do que amado, tu sabe? Você lembra, Felipe, disso? Não sei se tu nunca escutou, né? Mas não vejam como... não vejam a gente como assim, entendeu? Então, estejam aqui sempre para pedir ajuda, né? Uhum. Então a gente já pode iniciar a chamada. A chamada é sempre feita por aqui, gente. Quem está vindo a primeira vez, nem fiz essa pergunta, porque estava nesse ritmo de revisão, mas eu acho que a gente conseguiu abranger todos os textos, todos os temas. A chamada é o nome completo, matrícula e, por favor, o turno, porque são 3 turmas. Não sei, a gente já explicou algumas vezes, mas são pessoas que estão entrando agora e tudo mais, né?
Larissa sempre participando. Muito obrigado, Larissa, as pessoas que estão vindo desde o início. É muito importante para a gente esse feedback, as pessoas que participam, ligam o microfone, como Davi, Rafael, Caio, mas as pessoas que também são mais tímidas. Não tem problema, vocês participando aqui no chat, vindo, já é de muita importância. A chamada já iniciou, gente. Matheus, no privado de vocês. Pode mandar as coisas, as dúvidas e as coisas. Muito obrigado. Colocar, agora a frequência está aberta. Pode colocar o nome e tudo mais. Tá certo? E a gente vai se despedindo. Pode ir saindo. Muito obrigado. Arrasem na prova. E hoje tem checagem. Não faltem um ponto extra. A gente vai ver como funciona a checagem do professor, que a gente ainda vai aprender com vocês. E é isso. Um beijão. Fiquem bem. Fiquem em casa. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Estou comemorando aqui porque eu ainda não sei minha matrícula de cota. Estou procurando aqui. Sem problema.